Os anos 80 são recheados com grandes clássicos que hoje são considerados filmes cult com razão, porque a grande maioria dos filmes naquela época se preocupava, acima de tudo, em contar uma boa história. E um desses filmes que marcou uma geração se chama Wall Street, estrelado por Charlie Sheen e Michael Douglas, que faz um dos top 50 maiores vilões da história do cinema, segundo o American Film Institute, que o elegeu como o 24º no ranking em 2003. Oi, eu sou o Felipe e seja bem-vindo àquele canal sobre cinema, o seu refúgio, onde nós conversamos a respeito, na grande maioria das vezes, sobre filmes e séries que contam boas histórias. Então, sem muita enrolação, vamos direto pro filme de hoje, certo? Wall Street é um filme de 1987, co-escrito e dirigido por Oliver Stone, o diretor de filmes como o clássico Scarface com Al Pacino, que conta a história de Bud Fox, interpretado por Charlie Sheen, e sua jornada em busca de poder e cobiça, como o próprio subtítulo aqui no Brasil já diz, na selva de pedra do capitalismo especulativo que é a Bolsa de Valores de Wall Street. E em sua jornada, ele vai ser apadrinhado pelo veterano Gordon Gekko, interpretado aqui majestosamente pelo grande Michael Douglas, o personagem que eternizou a frase "A ganância é boa". Bom, aqui eu queria começar falando sobre o Bud Fox, que é o nosso protagonista, interpretado pelo Charlie Sheen aqui no filme. Charlie Sheen, até parece, né? O Charlie Sheen, eu vou falar português aqui com vocês. E ele faz um personagem muito interessante, na minha opinião, porque a gente vai acompanhando todo o processo de corrompimento dele ao longo do filme. Ele é um sujeito que ele trabalha ali como eu diria que um agente de vendas de ações, né? Eu não sei como é que é a nomenclatura correta. Ele fala lá no filme, mas eu esqueci. Então, eu vou chamar de agente de venda de ações. Ele trabalha ali numa empresa, né, de Wall Street, que é menor, é como se fosse uma corretora, né, de ações que vende ações ali para investidores. E ele tem as ambições dele, né? Ele quer ser rico, ele quer que o pai dele tenha orgulho dele como profissional, né? Por causa da profissão que ele escolheu, todo mundo tira sarro dele, né? Até o pai dele zoa ele de vez em quando, fala: pô, você fez 50 mil no ano passado e você não tá conseguindo pagar suas contas, seus empréstimos, como é que fica isso aí, cara? 50 mil é muita grana. É até interessante o estudo do Oliver Stone aqui pra escrever esse roteiro a respeito de como funciona o Wall Street, como funciona esse jogo do dinheiro, né? Ou esse dinheiro que vai passando de mão em mão, quem compra, quem vende, né? Como valoriza, como desvaloriza. E aí o Charlie Sheen já joga pro pai dele: não, mas isso aí já não vale mais nada. Isso aí já tá batido, né? Já teve inflação, já teve um monte de coisa no meio que deixou as coisas mais caras. Enfim, é um personagem que ele vai começar muito cru nesse mundo, né? Ele vai começar buscando clientes maiores, né? Clientes que possam pagar bem pra ele. Ele quer provar o valor dele. Então, a gente vai ver essa transição dele, desse novato, para um futuro milionário, né? Um sócio de um dos maiores jogadores desse mundo das ações, que é o Gordon Gekko. Mas aí eu já falo dele daqui a pouco. Eu gosto bastante da relação dele com o pai dele, que aqui é interpretado de uma maneira muito legal e irônica até pelo Martin Sheen, que é o pai do Charlie Sheen na vida real. Então, eu achei uma jogada muito legal quando eles fizeram isso, né? E você vê que o pai dele tá tentando entender esse trabalho que o filho faz, tá tentando ajudá-lo da melhor maneira possível, né? Ele tem uma companhia aérea ali, que é chamada de Blue Star. Eles ali trabalham consertando aviões, né? Eles são técnicos de manutenção. É legal que tem esse dinamismo, né? De um homem que já tá que tá no mercado, que tem a própria empresa, o próprio negócio, né? Sabe que não é fácil, já passou por muitas dificuldades na vida. E o contraste do rapaz que quer ganhar muito dinheiro, porque quer trabalhar com vendas de ações, compra e venda de ações, né? Que é uma coisa totalmente abstrata, né? É uma coisa muito mais abstrata do que propriamente real ali, de fazer um trabalho manual, né? Um trabalho braçal. Não tô dizendo que não seja um trabalho que trabalhe com estatísticas exatas, né? Até porque é dinheiro. Você só pode trabalhar com matemática exata ali, né? Eu acho muito interessante. Que nos traz agora até o Gordon Gekko, interpretado aqui pelo Michael Douglas de uma maneira majestosa, que ele já devia estar, eu acho que perto dos 50 anos dele. Eu não sei dizer, mas pela cara dele ele tava ali nos 40 e pouco, pros 50 anos ali. Tava
benzão nesse filme, inclusive, muito boa pinta. Michael Douglas muito charmoso. Aquele topete dele, aquele penteado dele, eu achei o máximo, tá? São coisas bestas que a gente repara ao longo do filme, mas eu gosto de reparar, assim, diz muito sobre o personagem, né? Então aqui o Gordon Gekko, ele faz aquele sujeito que já é experiente, ele já tá ali em Wall Street há anos, talvez há décadas, né? Todos falam dele, de como ele construiu um império multibilionário pouco antes dos 40 anos dele. Todos querem ser como ele, né? Inclusive o personagem do Charlie Sheen, que almeja ter o status dele, né? Quer viver uma vida de luxo como a dele. E eu gosto de como o Michael Douglas, ele faz um personagem que ele tem sede de dinheiro, ele quer ganhar mais dinheiro, entende o jogo da especulação dentro de Wall Street, ele entende o que é necessário para chegar ao topo, né? O que ele precisa fazer, em quem ele tem que passar a perna, puxar o tapete. Muito interessante quando ele conhece o personagem do Charlie Sheen e aí ele fala pra ele se vê mais jovem no personagem do Charlie Sheen. Essa frase que ele diz não é necessariamente no começo do filme, mas eu tô apadrinhando ela aqui pra exemplificar, né, como é que vai ser a relação deles durante o filme, né, durante a história do filme. Eu gosto de como é um personagem cheio de nuances nesse sentido. Ele não tem escrúpulos morais, ele manipula as pessoas, ele tem uma oratória muito boa, então ele consegue ser um sujeito político, né, não necessariamente no sentido da profissão, mas no sentido de oratória, de falar, de convencer as pessoas, de vender o peixe dele. Ele é um sujeito muito sagaz e ele é muito carismático, esse que é o ponto, né? Ele é um vilão muito canalha, mas ao mesmo tempo ele é carismático, ele te prende, você gosta dele, você consegue ser seduzido por ele, né? Eu acho que eu até vi uma matéria, eu não lembro aonde, falando a respeito do filme, que se Wall Street é o paraíso, o diabo seria Gordon Gekko. Então ele vai te seduzir, né? Vai te mostrar as coisas boas ali, dinheiro, mulheres, casas, grandes carros, né? Então apartamentos de luxo. Ele vai mostrar que pra chegar até o topo você precisa sujar as mãos, né? Precisa passar a perna em algumas pessoas. Eu acho muito interessante que o personagem do Charlie Sheen vai ser apadrinhado por ele, né? Eles vão ter uma relação ali de mestre e aprendiz que vai ser bem desenvolvida ao longo do filme. Você vai vendo o personagem do Charlie Sheen evoluindo, né? Ou involuindo, se você quiser dizer, mas eu tô falando em termos de arco dramático. Você vai ver ele se transformando numa pessoa como Gordon Gekko, ou talvez revelando a verdadeira natureza dele, né? Quem sabe a gente poderia olhar por esse ângulo também. E é muito interessante porque esse não foi o primeiro que já passou pela mentoria do Gordon Gekko. O Bud Fox é só mais um que ele tá ali usando pra alcançar os fins dele. E o Bud Fox é o cara que ele começa gostando da ideia, né, de ganhar muito dinheiro ali, de ser leal ao Gordon Gekko, porque o Gordon Gekko vai dar pra ele benesses, né, quando ele consegue alguma coisa pra ele, alguma ação pra ele, alguma oportunidade de ganhar dinheiro. É interessante como ele coopta o personagem do Charlie Sheen, né, que pede pra que ele escute algumas informações de algumas pessoas que são rivais dele ali, que estão viajando em Nova York, né, então ele pede pra espionar eles um pouquinho, pra saber o que eles estão comprando, pra ele comprar primeiro, por exemplo. É nesse nível o jogo, né, é nesse nível a sujeira que o Gordon Gekko vai colocar o Bud Fox dentro, e é muito bem desenvolvido, e essa parte do roteiro, ela é muito bem estruturada, muito bem estudada, né, pelo Oliver Stone e pelo outro roteirista, e como eles conseguiram capturar essa essência predatória da especulação, né, dentro da bolsa de valores. Claro, é uma mensagem, né, eles querem passar uma mensagem dizendo que é ruim e tal, mas não dá pra negar que é um estudo muito bem feito. Eles realmente fizeram essa pesquisa, né, pra escrever o roteiro, tanto na linguagem das coisas que eles falam, né, eles dão as nomenclaturas ali que são muito utilizadas em Wall Street, né, que eram muito utilizadas pelo menos naquela época que o filme foi feito, 1987, né, então fazem uns anos já. E isso dá muita bagagem pros dois atores ali, que são os pêndulos, né, do filme, são a espinha dorsal, tem diálogos muito bons, né, muitas trocas interessantes entre eles, as frases, né, que o Gordon Gekko conseguiu eternizar, né, tipo aquela, aqui é assim, ou você tá dentro ou você tá fora, e aquela outra também que ele usa, né, a ganância é boa no fim das contas. E uma outra personagem que eu achei muito interessante aqui também é a Darian Taylor, interpretada pela atriz Daryl Hannah. E eu gosto dessa personagem porque ela representa tudo que esse mundo pode oferecer pra um cara como Bud Fox, sabe? Ela é uma mulher linda, ela é uma mulher desejável, ela tem carisma, ela tem um talento
artístico, né? Ela tem um gosto pra arte muito interessante, então ela coleciona quadros, obras de arte. Ela representa toda essa coisa boa que o poder e a cobiça vão oferecer. Ela tem as camadas dela porque ela é uma personagem que sente que tem uma dívida com o Gordon Gekko, porque ele a ajudou em algum momento da vida dela, pregressa, tirou ela da pobreza. A maneira como ela se relaciona ali com os dois e como ela se relaciona principalmente com o personagem do Charlie Sheen, que é, ela quer se apaixonar por ele, mas ela não quer deixar o Gordon Gekko na mão, porque ela sente que tem essa dívida com ele, então é uma dinâmica muito interessante. É quase como um triângulo amoroso, não sendo, sabe? Eu vejo ela mais como um produto mais luxurioso desse mundo de Wall Street, luxurioso e sedutor, né? Ela tem muito esse ar e ao mesmo tempo ela tem essa camada humana dela que funciona de uma maneira bem legal, na minha opinião. Um outro destaque aqui que tá no elenco de apoio, como eu falei, é o Martin Sheen interpretando o pai do Bud Fox, né? E ele representa aquela pessoa que não se dobra aos desejos, né, dos grandes especuladores do mercado. Ele é quase como se fosse um pequeno médio empresário lutando contra uma corporação metacapitalista, vamos chamar assim, né? Ele tem um tempo considerável de tela, não é sempre que ele vai aparecer, mas quando ele aparece, ele consegue capturar o nosso olhar, ele tem carisma, né? Ele é um personagem muito bem trabalhado aqui também, junto do resto do elenco. E uma das coisas que eu mais gosto aqui nesse filme também é a fotografia do Robert Richardson, que traz aquele ar de documentário, é quase como se a gente estivesse ali dentro daquela bagunça. E eu adoro essa câmera na mão ali, né, que mergulha no meio do caos dos especuladores, da galera vendendo as ações, então é aquela loucura da bolsa, onde tá lotado de gente, erguendo um cheque na mão, dizendo, ei, eu quero comprar essa ação. É uma loucura, assim, e eu gosto de como o filme, ele passa essa loucura pra gente também, esse caos todo do dia a dia, de quem trabalha com isso, então é muito bem orquestrado nesse sentido, sabe? Sem contar a vibe oitentista que o filme passa, né? Então ele tem esse ar mais frio dentro da cidade grande, dentro da selva de pedra ali, que é Nova York, que é Wall Street, e quando ele vai mostrar a vida luxuosa do Gordon Gekko, a vida luxuosa do Bud Fox, são cores mais saturadas, né? Tem aquele céu naquele pôr do sol, tem uma cena na praia que o Michael Douglas tá falando no telefone com o Charlie Sheen. Eu imagino quem viu o filme nessa época, né, deve ter se maravilhado e deve guardar muita nostalgia dele também até hoje, né? Os carros, né, os figurinos, as roupas que eles vestiam, principalmente que as mulheres vestiam, os penteados também. Então assim, é muito legal, é muito bem feito, é muito bem construído toda essa estética do filme. E pra agregar ainda mais, né, essa sensação de anos 80, essa coisa toda dos anos 80, a gente tem a trilha sonora do Stuart Copeland, que passa essa vibe pra gente, que transporta a gente pra aquela década, né? Quem nasceu depois, eu no caso nasci depois, bem depois, então eu sou transportado pra aquela década com essas trilhas sonoras de filmes, e essa aqui me leva pra aquele filme. Eu consigo ficar imerso ali naquele universo, né, onde a história tá sendo contada e desenvolvida. E a música tema do filme, This Must Be a Place, de Talking Heads, pra mim marca e faz esse filme ficar eternizado, sabe? Eu escuto essa música, eu associo a Wall Street do Oliver Stone, pelo menos comigo foi assim. E se você for um jovem mancebo como eu, que nunca assistiu esse filme, nunca teve oportunidade e quiser dar uma chance, ele tá disponível no catálogo do Star Plus e também para compra em DVD e Blu-ray físicas, tá? Mídia física. E, claro, tem outros meios de assistir que vocês já conhecem, né? Recomendo demais, assim, é um excelente filme, sabe? E aí vocês me contam aí nos comentários se vocês gostaram tanto quanto eu gostei também, porque, cara, eu acho difícil não gostar desse filme, de verdade. E se você curte filmes que contam boas histórias e que te prendem do início ao fim, eu vou deixar essa recomendação aqui pra você assistir e se deliciar aí no seu fim de semana assistindo filmes com a sua família ou sozinho, você que sabe, tá bom? Um grande abraço aí, galera. Valeu!